A gente vai direto ao Conselho de Segurança da ONU. Fala agora o secretário-geral Antônio Guterres. E os custos e atrasos em transporte de bens importantes estão chegando a níveis jamais vistos. Tudo isso semeia instabilidade política e inquietude pelo mundo todo. No início da primavera russa, os preços de grãos já tinham começado a subir em 2008 e 2009. Os preços estão com uma alta histórica. Países africanos e subdesenvolvidos sofrem ainda mais com o que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia. Muitos países importam até 50%. Egito, a República do Congo, Somália, Sudã e Iêmen, entre outros. Precisamos fazer tudo ao nosso alcance para evitar uma tempestade de fome e um derretimento do sistema alimentar global. Essa guerra está drenando recursos de outras áreas que têm grandes necessidades. Peço aos países que façam o seu melhor para encontrar formas criativas de financiar áreas que necessitam de apoio pelo mundo todo. Peço aos líderes que resistam à tentação de aumentar o orçamento militar ao custo de assistência humanitária e climática. Os países desenvolvidos estão sofrendo. Existe uma crise devido à Ucrânia e à guerra com a Rússia, também com a Covid e também com secas e a mudança climática. Com esses desafios todos, nós temos um grupo de resposta à crise global no secretariado da ONU. Também teremos um comitê que supervisionará esses esforços. E nos próximos dias teremos consultorias com membros para que possamos organizar essa resposta global que serão necessárias para essa crise que se aproxima. Não se enganem, todos os dias, principalmente mulheres e crianças, vão carregar o ônus dessa tragédia que se desdobra. A guerra também está escancarando a dependência que o mundo tem de combustíveis fósseis e como a geopolítica tem um impacto nesse abastecimento. E essa guerra, que pode ter acontecido por acidente ou ter sido deliberada, vem tendo um impacto no mundo todo, com acontecimentos aterrorizantes. A proximidade de conflito nuclear, que era inconcebível, hoje em dia está nas proximidades da realidade. É hora de parar o sofrimento que está sendo lançado sobre o povo da Ucrânia e voltar à mesa diplomática. Outros países como a Alemanha, a França, Israel e Turquia estão moderando e mediando a guerra. Essa tragédia precisa parar. Nunca é tarde demais para voltar à diplomacia e o diálogo. As hostilidades precisam parar imediatamente e as negociações precisam ser retomadas de acordo com a Carta da ONU e a lei internacional. Precisamos de paz. Paz pelo povo da Ucrânia. Paz pelo mundo. Precisamos de paz agora. Muito obrigado. Temos tempo para 2 perguntas. Obrigado, secretário-geral. O senhor apoia o pedido da Ucrânia por uma zona de exclusão aérea? Essa é uma questão que está sendo analisada por vários países. Essa possibilidade é vista como um risco de intensificação da guerra que poderia levar a um conflito global. E é baseado nessa análise que acho que temos que ter prudência, mesmo que eu entenda a solicitação dramática que a Ucrânia faz. Muito obrigado, secretário-geral. As autoridades de Donetsk relataram hoje que o lado ucrânio acabaria atingindo a cidade de Donetsk com um míssil
e que esse míssil teria sido abastecido com bombas de fragmentação. Será que a ONU está ciente desse incidente? Eu vi as notícias sobre esse incidente e a nossa posição é bastante clara. Qualquer ataque contra civis ou infraestruturas civis é lamentável, seja ele acidental, ou condenável se deliberado. Mas a maior parte das baixas civis e a maior parte da destruição de infraestrutura civil aconteceu por causa da guerra russa. Obrigado, secretário-geral. Eu sou da CBS News. O senhor falou sobre mediação, mas essas conversas de hoje, elas foram suspensas já por hoje. Há algo que os senhores têm feito para tentar falar com o presidente Putin? Estamos fazendo o nosso melhor. Falei com vários líderes que estão em contato com o presidente Putin e nós entendemos que é fundamental esse esforço adicional para que a Federação Russa entenda que essa guerra é um pesadelo e que são necessárias as condições para que essa guerra pare e que negociações sérias aconteçam. Muito obrigado a todos. A gente ouviu, então, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, falando sobre a situação da Ucrânia. Ele pediu, obviamente, para que a guerra parasse. Ele falou que esse momento de prudência, mesmo com a situação dramática da Ucrânia, é um momento de prudência em que órgãos internacionais têm que ter até para não ocasionar uma terceira guerra mundial, não ocasionar uma situação ainda mais grave. Diz que o país, e a população como um todo, todos os países vão sentir o impacto dessa guerra que acontece. Diz que enfrentam guerra, Covid e mudanças globais, climáticas. Então, que é uma situação ainda mais dramática que a gente já estava vivendo com a pandemia, está ainda vivendo, com a pandemia. Você vê como esse debate da zona de exclusão do espaço aéreo que tanto pede o presidente ucraniano e essa expectativa para que ele repita esse pedido na quarta-feira, quando ele vai falar ao Congresso dos Estados Unidos, ainda tem contornos muito difíceis e negociações em andamento, como disse Guterres há pouco. Olha, esse é um assunto delicado que está sendo trabalhado, porque a partir do momento que esse pedido de Zelensky for aceito e, de fato, houver uma zona de exclusão do espaço aéreo, o que isso significa? Nenhum avião russo cruzaria o céu ucraniano e aí teria uma consequência, que é ser abatido. E isso seria legal caso essa zona de exclusão do espaço aéreo fosse autorizada. E aí trava-se, como a gente conversou agora há pouco com um especialista em guerra, uma possível terceira guerra. Então, é muito delicado esse assunto.